Vamos à segunda questão. Olha só, comigo no quadro. Roberta Caballero, de nacionalidade argentina, está no Brasil desde 2008. Portanto, uma argentina que está no Brasil residindo desde 2008, como correspondente estrangeira do jornal El Diário, sediada em Buenos Aires. Portanto, ela é correspondente estrangeira de um jornal argentino no Brasil. Roberta possui visto temporário válido por 4 anos, 2008 a 2012. Em 2011, pouco antes do vencimento do visto, Roberta recebe um convite de um editor de um jornal brasileiro sediado em São Paulo, para ali trabalhar na condição de repórter sob sua supervisão mediante contrato de trabalho. Portanto, quase ao final do seu visto temporário de correspondente estrangeira, Roberta recebe uma proposta de trabalho de um jornal brasileiro para trabalhar aqui no Brasil. Para continuar em situação regular, é correto afirmar que Roberta, letra A, deverá renovar a cada 4 anos o visto temporário 6 de correspondente estrangeiro e requerer autorização de trabalho a estrangeiro com vínculo empregatício. Letra B de bola. Não poderá aceitar o emprego, pois a Constituição Federal, em seu artigo 222, veda a atuação de repórteres estrangeiros em qualquer meio de comunicação social. Letra C. Deverá apenas renovar a cada 4 anos o visto temporário 6 de correspondente estrangeiro, pois pessoas de nacionalidade de países do Mercosul não precisam de autorização de trabalho. E letra D. Deverá transformar o seu visto temporário 6 de correspondente estrangeiro em visto temporário 5, mão de obra estrangeira, e requerer autorização de trabalho a estrangeiro com vínculo empregatício. Voltando comigo. Pessoal, nós temos a ligação com países aqui que nos são vizinhos, tá? O famoso Mercado Comum do Sul, Mercosul, que nos liga hoje com o Uruguai, a Argentina, Paraguai, que até agosto desse ano será um membro suspenso, e Venezuela. Esse acordo tem como finalidade ser uma união aduaneira, uma forma de aproximação econômica entre países que não envolve uma liberdade essencial. Qual é? Uma liberdade de prestação de serviços, sem qualquer óbice. Tá certo? Sabido disso, vamos às respostas das questões. Olha só, letra A. Roberta deverá renovar a cada 4 anos o visto temporário 6 de correspondente estrangeiro e requerer autorização de trabalho a estrangeiro com vínculo empregatício. Bem, essa história de visto temporário 6, etc., que danada é isso? Tá? Na Lei 6815, no Estatuto Estrangeiro de 1980, o artigo 13 diz: o visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda vir ao Brasil. E existem diversas hipóteses. A hipótese 6 fala que esse visto temporário pode ser concedido na condição de correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou agência noticiosa estrangeira. Portanto, esse seria o chamado visto temporário 6. Ou seja, ela era correspondente de jornal estrangeiro, mas recebeu uma proposta de trabalho para trabalhar no Brasil em um jornal brasileiro. Ela deverá renovar a cada 4 anos o visto temporário 6? Não. Afinal, esse visto é para correspondente de jornal estrangeiro. Então, a letra A está errada. Vamos à letra B. Roberta não poderá aceitar o emprego, pois a Constituição Federal, do seu artigo 222, veda a atuação de repórteres estrangeiros em qualquer meio de comunicação social. O que diz o nosso artigo 222 da Constituição? A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Porventura, Roberta, na questão, diz que ela vai adquirir a propriedade daquele veículo de comunicação brasileiro? Não. Portanto,
não há nenhum óbice para que ela trabalhe em uma revista brasileira ou jornal brasileiro, porque o artigo 222 não fala sobre trabalho de estrangeiros em veículos de comunicação, mas sim de propriedade de empresas jornalísticas de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Na letra C, Roberta deverá apenas renovar a cada 4 anos o visto temporário 6 de correspondente estrangeiro, pois pessoas de nacionalidade de países do Mercosul não precisam de autorização de trabalho. Bem, nós já vimos que esse visto temporário 6 só serve para correspondentes estrangeiros. Além disso, fala-se ali que países do Mercosul não precisam de autorização de trabalho. Voltando comigo, olha só. O nosso Mercosul, ele não é um mercado comum, apesar do seu nome, Mercado Comum do Sul. Tá? Essas fases da integração econômica, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária, elas são espelho da história da União Europeia. Vejam que o nosso mercado comum do Sul ele foi criado para ser uma união aduaneira, no qual os países se unem economicamente, mas não abrem as suas fronteiras para efeitos de circulação livre de pessoas, seja para efeitos de turismo e muito mais para efeitos de prestação de serviços. Portanto, o Brasil não se encontra permeável à atuação de estrangeiros aqui sem as devidas autorizações de trabalho de acordo com o nosso ordenamento. E por isso, a questão C, além do que eu já havia mostrado, ela se encontra errada. Voltando no quadro, a gente vai ver que não basta para a Roberta renovar esse visto temporário, afinal ela vai deixar de ser correspondente estrangeiro e vai passar a ser uma mão de obra estrangeira numa empresa nacional. Mas também por quê? Porque empresas do Mercosul, tá? Porque pessoas oriundas do Mercosul, melhor dizendo, não gozam de qualquer tipo de benefício em relação a estrangeiros de outros países, por mais que isso possa parecer um contrassenso. E por fim, a letra D de dado. Roberta deverá transformar o seu visto temporário 6 de correspondente estrangeiro em visto temporário 5, mão de obra estrangeira, e requerer autorização de trabalho ao estrangeiro com vínculo empregatício. De acordo com o artigo 13, nós veremos o seguinte. O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda vir ao Brasil. 5. Na condição de cientista, professor técnico ou profissional de outra categoria, sob regime de contrato ou a serviço do governo brasileiro. Portanto, ele vai deixar de ser temporário 6, ela vai deixar de ser temporário 6, correspondente jornal, para se tornar temporário 5, ou seja, mão de obra estrangeira em empresa nacional. Com isso, a gente termina essa questão